Olá, olá! Seja muito bem-vindo aqui nesse vídeo, iniciando aí o primeiro vídeo aqui no YouTube desse ano de 2023, com um ano inteiro para a gente percorrer. E considerando que hoje é o dia 5 de janeiro, já temos aí uma largada, né? Nós já iniciamos o ano. Mas quando a gente inicia o ano, a gente já traz um novo convite, né? Então, cada ano, a gente é convidado a novos movimentos, a novos despertares. E esse despertar que o ano de 2003 nos convida é o despertar do protagonismo através das nossas conexões. Então, importa para nós, como todo e qualquer ser humano, a forma que a gente se vincula com as pessoas da nossa família, a forma como a gente se conecta com a nossa área afetiva, com o nosso companheiro, a nossa companheira, com os nossos filhos, com os colegas de trabalho e todas as formas que a gente pode vir a se conectar. E uma delas em especial é a forma de se conectar com a gente mesmo. Então, dentro deste convite moram alguns desenvolvimentos que a gente precisa de cuidar, que a gente precisa de lapidar. Então, para a gente poder evoluir para um outro nível, a gente vai passar então esse ano dando um foco nesse tema, que é ser o protagonista através das conexões. E como que a gente vai poder desenrolar esse tema na nossa vida nesse ano de 2023, né? Então, existem alguns aspectos que a gente precisa de cuidar. A grande queixa, várias queixas, na verdade, não existe uma em específico, mas eu vou trazer aqui 3 pontos para que a gente possa começar a entender de onde que nós vamos sair, né? Então, a gente vai sair, primeiramente, dessas queixas. Por exemplo, a primeira que eu trouxe é: eu me queixo, ou eu me preocupo, ou eu me importo com o que o outro faz, porque o que ele faz é errado. Então, nesse aspecto aqui, a gente pode começar já a perceber que o meu olhar é um olhar de julgamento. Ou seja, aqui eu estou tirando, inclusive, de mim mesma, uma energia onde eu deposito no outro essa energia para que eu possa julgar. Então, olho para o outro, aponto o dedo e falo: o outro está fazendo errado. Então, só aqui eu já começo a perceber que eu estou saindo de um papel que é o papel da protagonista. Outra queixa é: estou exausta, fazendo tudo para o outro e ainda acabo não sendo reconhecida, o que muitas vezes gera um grande ressentimento, nos coloca em um lugar de arrogância, e esse é um lugar infantilizado. Então, o lugar em que a gente é chamado ao longo do ano de 2023 é sair dessa exaustão, porque o protagonismo precisa de energia. Para que eu possa ter energia, eu preciso de desenvolver em mim um espaço, um recipiente em que comporte a energia necessária para que eu possa continuar desenvolvendo esse papel ao longo do ano de 2023.
Então, a exaustão, eu vou começar a perceber que ao invés de exaurir, de me desgastar, de fazer o excesso, eu vou me encaixar. E aí, esse encaixe, né, a gente vai ver logo em seguida como que nós vamos fazer. E aqui vem uma outra queixa, por exemplo, dentro de um relacionamento amoroso, ou pode até ser dentro de uma relação profissional, você com o seu chefe, por exemplo, que é: ele não me ouve. Olha só que interessante. Todas essas 3 queixas que eu trouxe, elas estão levando o nosso olhar e a nossa percepção para fora da nossa linha mediana, para fora do nosso eixo de centramento. E por que isso é tão importante? A gente passar a observar as nossas próprias queixas e reclamações, para saber o quanto eu estou depositando a minha energia, o meu olhar, o meu tempo para a outra pessoa, para as situações, esquecendo o que pode vir de mim. Então, aqui no ano de 2023, nesse convite para esse tema de protagonizar, a gente precisa de entender o que é, então, afinal, essa postura do protagonista. Então, aqui, a gente precisa de olhar para o primeiro ponto, que o papel do protagonista, ele é um papel principal, ele não é um papel coadjuvante. Então, a nossa vida pede pelo protagonista. E aqui trazendo algo que é muito importante, que eu trabalho bastante nas sessões de terapia com as minhas clientes, na minha própria desenvoltura do meu dia a dia, é fazer o quê? É olhar para a forma que eu troco as minhas experiências através de uma forma adulta ou infantil. E aí eu gosto de trazer uma percepção lúdica, que é o carro. Então, o carro, que é um veículo que vai levar a gente para uma direção que faça sentido para nós, que esteja alinhado com o que nós queremos para nós, tem alguém no volante. Esse alguém no volante, ele é um adulto ou ele é uma criança? Eu estou tendo condições, né? Quando eu percebo para onde que a minha vida está seguindo, a minha vida ela está sendo guiada, né? Por alguém que sabe onde quer ir, por um adulto que busca fazer escolhas assertivas, que é um protagonista, ou eu estou sendo coadjuvante, esperando que as pessoas ou que a vida faça um movimento para que só depois eu possa escolher. Então, aqui é um convite para que eu possa desenvolver em 2023 uma postura em que eu sou o papel principal na minha vida. Não é o meu chefe, não é a minha mãe ou o meu pai, não é o meu filho ou a minha filha, ou o meu companheiro ou companheira. Eu passo a fazer o papel principal na minha vida. E aí, então, eu preciso, né, de desenvolver também algo para esse papel de protagonista, que é uma comunicação. E essa comunicação, a comunicação desse protagonista, traz essa exigência, essa demanda de que seja uma comunicação clara, de que seja uma comunicação nítida, para que eu possa então fazer conexões que façam sentido para mim.
Porque se eu tenho uma comunicação enviesada, se eu falo baseado no que os outros estão me falando, mas eu não paro para pensar se o que estão me falando faz sentido para mim, ou talvez eu não tenho curiosidade de buscar, de ir mais a fundo, eu estou deixando de mais uma vez olhar para mim. Então, essa comunicação clara e assertiva, ela pede de nós uma comunicação interna verdadeira. E essa comunicação interna verdadeira, ela parte do nosso coração, ela parte da nossa história, ela parte de uma inteligência que ela não está fora de nós, ela está dentro de nós. Então, uma vez que eu assumo esse lugar de protagonismo, eu passo a ser a única pessoa responsável pelos meus atos, pelas minhas escolhas e pelos resultados que eu vou obtendo ao longo da minha vida, ao longo dessas escolhas e decisões que eu vou tomando. Então, por isso que é muito fácil nós vermos que a maioria das pessoas preferem ainda serem comandadas por alguém. É claro que isso está muito a nível inconsciente. Mesmo alguém que está aí já tomando conta de suas decisões em um nível mais maduro, ela ainda assim possui camadas a serem mergulhadas e aprofundadas para expandir ainda mais a sua maturação enquanto ser em evolução. Mas todos nós estamos aqui e a gente pode perceber ao longo do nosso dia a dia escolhas que nós já estamos familiarizados com os resultados que não são tão positivos assim para nós. E mesmo assim, continuamos a não fazer novas escolhas. Então, esse desenvolvimento desse protagonismo, ele pede para nós um centramento, um aterramento, para a gente sair do mundo mental, para a gente sair do mundo ilusório, para a gente sair do mundo externo, onde nós muitas vezes damos preferências aos estímulos externos, como comprar, por exemplo, e começar a observar dentro de nós onde está a nossa segurança e o nosso conforto. Então, para que eu possa desenvolver esse centramento, eu vou precisar de entrar em uma homeostase, observar diariamente como está sendo o meu trabalho interior para que eu consiga estar equilibrada. Equilibrada no sentido emocional, no sentido físico, no sentido mental, porque só assim eu vou conseguir criar conexões que sejam verdadeiras e que façam sentido. Para isso, então, a gente precisa de entrar em um processo de aprender a fazer, a entrar em contato com essa regulação, com esse equilíbrio. E um dos processos, que a gente entra e que nos é solicitado a olhar com verdadeira responsabilidade são 4 pilares para que essa homeostase aconteça. Então, o primeiro pilar, a gente vai olhar para o nosso corpo. Então, ao longo dos dias, para que a gente pise dentro das nossas escolhas, das situações que a vida traz para nós,
precisamos de olhar para o nosso corpo. O que é que tem no corpo? O que esse corpo vem contar para a gente? Então, esse corpo ele vem trazer para nós que nós temos questões biológicas, elementos biológicos que influenciam diretamente na regulação da nossa saúde. Então, a gente está falando aqui de questões genéticas e também a nível celular que afeta e influencia os nossos órgãos internos e os nossos sistemas internos. E aí, o corpo ele vai trazer para nós a genética, a epigenética, a biologia do cérebro, a necessidade do sono, a nutrição, a nossa forma de respirar, a reação, a forma que nós reagimos ao estresse, o microbioma do nosso organismo, a nossa qualidade de vida somática, exercícios. Então, esses são componentes que precisamos de observar para o pilar corpo. O segundo pilar é o pilar mente, a nossa mente. E aqui, nesse segundo pilar, a gente precisa de olhar para o campo dos pensamentos, das emoções, das estratégias de lidar com o que acontece com a gente, com os nossos modelos internos de percepção da vida, de como nós lidamos com a vida, com o trabalho e como nós nos enxergamos. É justamente a partir disso que a gente consegue perceber o que está acontecendo fora. Então, aqui, nesse âmbito mental, a gente está falando do senso de eu, do senso de self, do senso de saber quem nós somos. Aqui, nesse nível mental, a gente também está falando da regulação emocional. A gente está falando de estratégias de lidar com a vida, de fatores cognitivos e de fatores comportamentais. O terceiro pilar, a gente precisa de cuidar da questão da conexão. Se a gente está trazendo um tema onde eu preciso de desenvolver o meu protagonismo através das conexões, então aqui no quarto pilar a gente precisa de olhar com bastante atenção para a conexão. E como que é que isso se dá? Isso acontece justamente na forma em que a gente se relaciona com as outras pessoas. No contexto em que nós relacionamos com as pessoas que são mais próximas a nós, mas também na forma que nós nos relacionamos com a gente, com a comunidade que a gente mais convive, com a sociedade, né, em ampla escala. Então, aqui nesse contexto de conexão, a gente precisa de trabalhar a questão das relações e do nosso tipo de apego. A gente precisa de olhar para a forma que a comunidade está se desenvolvendo também. A gente também precisa de olhar para as questões de gênero e de orientação sexual. A gente precisa de olhar para o background familiar. Tudo aquilo que a gente aprendeu com a nossa família, ela influencia isso diretamente. A nossa cultura, tudo que a nossa cultura traz, afeta e influencia a nossa vida e as nossas conexões diretamente. E no quarto pilar, a gente precisa de cuidar e de olhar para a parte espiritual. Então, todos nós temos uma necessidade de fazermos parte de algo que é maior do que nós. Então, aqui
nessa parte da espiritualidade, do nosso bem-estar, a gente cuida da parte de pertencimento, o senso de propósito e de conectividade, não apenas na nossa vida, no contexto de outras pessoas, mas a um propósito. Precisamos, às vezes, buscar por algo que envolva religião e valores espirituais, questões ancestrais, rituais. Então, todos esses 4 pilares, eles estão baseados, aliás, eles dão base e fundamento para que o nosso protagonismo aconteça através das conexões de uma forma saudável ao longo desse ano. Então, quando nós, ao longo de 2023, vamos trabalhar o nosso papel principal, que é sermos protagonistas, esses são todos os fatores que vão nos ajudar a olhar e voltar a percepção para aquilo que realmente importa, porque é só através da minha energia, do meu copo de energia cheio, do meu recipiente cheio, é que eu vou conseguir construir conexões onde hajam trocas verdadeiras. Caso contrário, as conexões vão ser quebradas ou serão quebráveis no sentido de que você vai ou estar dando além em excesso e recebendo pouco ou nada, né? Ou você vai estar recebendo muito e dando nada ou muito pouco. Então, a relação fica em desequilíbrio. E, portanto, o seu papel enquanto protagonista da sua vida, ele também fica defasado, decadente. Então, o papel do protagonista é uma regulação que ele traz para nós um convite de lapidação, de desenvolvimento interior, para que eu possa sair do meu centro e ir em conexão ao outro de uma forma saudável, de uma forma gentil, de uma forma que faça sentido não apenas para mim, mas também para a outra pessoa. E então, através de toda essa temática, a gente vai desenvolver ao longo de 2023 um olhar de cura para nós. E aqui, abrindo esse container da palavra cura, eu quero muito trazer uma percepção de que ninguém nasce curado nessa vida. A cura, quando nós estamos falando em desenvolvimento da cura, isso não significa que ela vai acontecer porque estamos ou estivemos adoecidos. Esse não é o ponto. O processo de cura aqui, na verdade, é um processo de expansão, de elevação em todos esses níveis que a gente está falando. Então, é ampliar a nossa percepção no desenvolvimento da nossa comunicação, da nossa forma de agir, das nossas reações frente aos estímulos externos. E eu acredito que com toda essa bagagem e com toda essa percepção de informações nesse primeiro vídeo de 2023 aqui no YouTube, a gente possa sim começar um ano com o pé direito, sabendo para onde nós devemos olhar. Eu vou ficando por aqui, vou deixando você e até o próximo vídeo.